a obra de Deus precisa continuar em nós. Deus está contando comigo e com você. Você crê nisso? A obra dele precisa continuar. Não pode parar. Isso testificou. Mais uma testificação de Deus. Quando a pastora Angélica pegou o microfone e foi orar pelos pequeninos. E de repente ela começa a falar sobre Noé. Irmãos, o negócio, a conexão com Deus aqui esses dias, se você for sábio, você agarra, vem para oração das 5 da manhã, das 3 da tarde, a hora que você puder, não perde nenhum momento, nenhum culto. Porque eu estava com a mensagem pronta e Deus começou a me dar uma outra mensagem. O título da outra mensagem, que qualquer dia desse eu vou pregar, é Deus conta com você. Aí eu falei, Senhor, o Senhor está falando, então deixa eu já escrever. Aí escrevi lá, Deus conta com você. Aí eu pus, Deus contava com Noé para construir a arca. A pastora virou aqui de baixo e virou e falou assim, Noé construiu a arca e Deus... Eu falei, cara de pau, me grampeou. Eu acabei de digitar, Deus contava com Noé para construir a arca. Talvez amanhã eu fale sobre Deus conta com você. Ou outro dia. Mas, irmão, o Espírito Santo está falando. Agarra o que Ele está falando. Valoriza o que Ele está falando. Aí, ó. Já vem essa mãe que esfregar na minha cara, Deus falando, ó. Deus pode contar com você? Ela escreveu ali uma pergunta. Deus pode contar com você? Aqui embaixo. E lá em cima Deus falou, Deus conta com você. Ah, irmão, quem é sábio já está no manto. O Espírito Santo está falando, irmãos. Mas de uma forma, realmente é chamar a igreja para uma realidade de fé que a gente nunca deveria deixar. Mas a gente vai se tornando muito comum. Eu já estou pregando. A gente vai se tornando muito natural. A gente começa a ser igual a todo mundo, aceitar as coisas que todo mundo aceita, viver igual a todo mundo. Mas Deus conta com a gente para ser diferente aqui nesse mundo. Eu vou ser diferente. Isso não é soberba. Não é para olhar para os outros e dizer, você... Não. Sal em excesso ninguém gosta. Eleva a pressão. É ruim. Tem que ser na medida. Tem que dar o sabor e deixar com vontade, quero mais. Amém? Vamos lá. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Está escrito assim. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a quem? A Deus. Não é para entregar ao namorado, à namorada, à amante ou amante, porque isso é pecado. Não é para entregar idolatria ou qualquer outra coisa. Entregue a Deus seu corpo. Por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. A primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia é quando Abraão diz, eu e o moço vamos adorar, eu e o Isaac, e depois a gente volta. Adorar, eu vou sacrificar o meu filho. Agora aqui a gente vê em Romanos, adorar aparecer de novo, quando fala sacrifique o seu corpo. Adoração sem sacrifício não é adoração. Pode ter música, pode ter dança, pode ter choro, pode ter emoção. Mas onde tem adoração, tem renúncia, tem dor na carne, tem abrir mão, tem entregar, tem que sacrificar. Ah, mas agora eu tenho direito. Ei, o que você está disposto a renunciar por amor a Cristo? Às vezes algumas pessoas me perguntam, pastor, isso, aquilo, o que o senhor acha? Eu falo, olha, Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém. Adorador é sacrificador. Se não é sacrificador, não é adorador. Eu preciso renunciar. O que Deus me manda renunciar? O que Deus manda eu abrir mão? O que eu queria fazer igual a todo mundo? O que eu queria ser igual aos outros? Mas Deus diz, você não, você é meu. Sabe uma coisa gostosa de ouvir, quem tem filho sabe, é o filho dizer assim, não, eu não vou porque os meus pais, sabe, eu valorizo os meus pais. Eu imagino Deus dizendo, olha lá o meu filho, como ele falou do Jó, observaste o meu servo Jó? Olha aquele ali. Não fez igual a todo mundo, não entrou no padrão do mundo, a gente já vai ler isso na Bíblia. Ainda que fosse até lícito, mas ele falou, não me convém, não fica bem para alguém que carrega o nome de filho de Deus, de santo de Deus, de servo de Deus. Eu prefiro ficar com a honra do nome do Senhor na minha vida, do que me encaixar nos padrões e ser
Eu posso ser, desde que eu esteja renunciando, me entregando, adorando, honrando a Ele em primeiro lugar. É disso que diz a Bíblia. Ele diz, essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes de quem, irmãos? Do mundo. Ah, mas todo mundo faz. Pois é. Aquela velha frase, você não é todo mundo. Mais do que isso eu digo, eu e você não somos deste mundo, nós somos do céu. Uma vez Jesus falou, e eu li isso hoje à tarde, olha, eu não sou deste mundo, eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Vocês fariseus estão assim todos apimentados, nervosos, revoltados, porque vocês não sabem de onde vieram nem para onde vão. Eu sei, eu vim do Pai e volto para o Pai. Irmãos, em Cristo eu também vim do Pai e também vou voltar para o Pai. Não sou desse mundo, não preciso ser igual a esse mundo, não preciso dos aplausos desse mundo. Ainda que a gente goste de reconhecimento e valorização, e é legal, ainda que a gente goste de se sentir enturmado e de um monte de coisas legal, mas se isso colocar em risco a possibilidade, só colocar em risco de eu desagradar a Deus, eu prefiro não desagradar. Eu prefiro ser adorador de verdade, sacrificar. Aí ele diz ainda, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Na carta aos Romanos, Paulo diz o seguinte: ei, vocês cristãos que estão em Roma, e os não cristãos que vão se converter, os romanos gentios e outros povos, vocês brasileiros que vão ouvir essa palavra, vocês de qualquer nacionalidade, não vivam seduzidos, desesperados pelos padrões deste mundo, mas busquem o padrão do céu, porque quem vive no padrão do céu tem mais saúde espiritual, emocional, física, financeira, familiar, ministerial, é saudável, porque no céu não há enfermidade. Mas a gente quer atender as demandas e os padrões desse mundo, e a gente se auto-inflama, e aí o irmão Luiz está estudando e trabalhando com isso aí muito bem. A gente se auto-enferma, a gente se auto-sabota, porque a gente precisa atender às demandas, a gente precisa ser igual, não, eu preciso ser quem Deus me criou para ser. Eu preciso atender o anseio do céu para mim, a obra de Deus precisa continuar, e é através de mim e de você que essa obra precisa continuar. Mas a gente fica desesperado e diz, isso aqui precisa continuar, eu preciso segurar aquilo ali, e eu preciso, e Jesus disse só uma coisa em Atos 1:8, vocês serão minhas testemunhas. Essa é a obra que a gente não pode abrir mão. Eu preciso ir até o fim sendo testemunha de Jesus, seja em Jerusalém, na minha área, na minha igreja, no meio dos meus irmãos, na Judéia, um pouquinho além, Samaria, a hora que começa a misturar, e até os confins da terra. Ou seja, não importa os níveis, as distâncias, os ambientes geográficos, espirituais onde eu entrar, eu preciso continuar sendo testemunha de Jesus. O mesmo crente que eu sou dentro da igreja, eu tenho que ser quando alguém xinga palavrão lá no futebol, quando alguém fala mal do outro lá no trabalho, quando alguém dá uma piscadinha e fala, ei bonitão, eu tenho que ser o mesmo cristão que eu sou dentro da igreja. Se não é, está vivendo hipocrisia e precisa se converter, precisa de libertação. E não há nenhum problema em precisar de libertação, há um problema em fingir que não precisa. Deus não tem dificuldade, irmãos. Eu não vou chegar lá, eu até avisei o Kaique, falei, não vou chegar nesse último tópico, mas põe ele aí. Jesus, ele falando de si mesmo, repetindo uma profecia, ele diz, não esmagará a cana, nem apagará o pavio que está fumegando. O que é isso aí? A alegria de Deus não é chegar e ver alguém que está lá lutando, quase caindo no pecado, ou enfermo, ou desanimado, depressivo, ou pendendo para o mundo, para a idolatria, para o que for, apostasia. Miserável, quero saber de você, olha aí, derrotado.
alegria de Deus é pegar essa cana e enxertar na videira verdadeira, onde ela vai receber saúde, vai crescer e vai dar fruto. A alegria de Deus é soprar esse pavio que está só fumegando, só tem uma brasazinha ali. E essa é a primeira noite de 3 noites que o Espírito Santo vai soprar nesse lugar para reacender chama de amor, de paixão, de temor, de perdão, de graça, de fervor espiritual, de fome e sede de Deus, de fome e sede de servir a Deus e servir o próximo, de largar o egoísmo e ser cristão de verdade. Ele sopra, Ele sopra, Ele sopra para reacender a paixão no nosso coração, para reacender o fervor espiritual, para reacender o desejo de santidade, de santificação. Ele sopra. Esse é o padrão do céu. O padrão do céu é restaurar o quebrado, não é descartar. Mas o problema é quando o quebrado finge que não está quebrado. E foi aí que eu comecei a falar. O problema é quando a gente finge que está sendo alguém que nós não estamos sendo. E a gente pode enganar todo mundo. Mas a Bíblia diz em Gálatas 6, que de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. E às vezes eu perguntava para Deus em minhas orações, e às vezes eu pergunto: Deus, eu estou lutando em oração por alguém que parece ser praticamente perfeito. Essa pessoa é a configuração de Cristo na terra quase. E por que não vai? Aí Deus só responde: porque eu sei, e tenho algumas sementes dessa pessoa que ela plantou aqui que você não conhece, então deixa ela com a colheita dela e não se mete, senão vai dar ruim para você. Jesus disse que toda árvore que o Pai não plantou será o quê? Arrancada. Se tem sementes na sua e na minha vida, palavras que a gente falou que não deveria ter falado, atitudes, alianças, posicionamentos, conversas que entramos, coisas que fizemos, que nunca deveriam ter sido feitas, arranca isso em nome de Jesus. Desliga na terra o que não está ligado no céu, porque o céu não liga pecado, o céu liga perdão, graça, santificação. E clama a Deus: Senhor, a minha vida precisa mudar de verdade. Ah, pastor, mas e aí eu vou ter que pagar um preço alto? Vai sim. Sem pecar a gente já paga um preço alto por ser diferente aqui nessa terra. Agora, depois de pecar, tem que no mínimo ter a humildade de dizer: agora eu vou lidar com as consequências, arcar com as minhas responsabilidades. Vai doer, vai ser difícil, não vai ser do jeito que eu quero, não vai ser do tempo que eu quero, mas vai ser de Deus. Precisa mudar a nossa mentalidade. A gente pensa assim, vive uma vida toda torta, todo no pecado, e já conhecendo a palavra. Aí a gente cai em si e volta, e glória a Deus que a igreja nos recebe de braços abertos. Se entrar ali a pessoa mais desviada que a gente já conheceu agora, a gente vai apedrejar ou abraçar? Mas ela vai ter que lidar com as consequências das escolhas ou não? É aí que muito peão cai do cavalo. Porque a pessoa pensa que ser amado e recebido significa não lidar com as consequências, que Deus vai passar um pano e fingir que não aconteceu nada. Vai acontecer, vai doer, o processo vai ser doloroso para te salvar, para me salvar, para quando eu pensar em me afastar de novo, eu lembrar o quanto doeu a restauração e dizer: eu não quero mais isso. Isso uma criança de 3 anos e meio entendeu, e tem marmanjo que não entendeu ainda, que não aceita lidar com as consequências, que não tem paciência para lidar com as consequências. O Israelzinho correu, ontem eu estava olhando para ele, dando um beijo nele, fazendo um carinho, e aí eu mexi no cabelinho dele e vi a marca que ele tem aqui. Ele tem uma cicatriz aqui. A irmã Elisângela já sabe bem que ela estava aqui no dia, pegou ele, foi uma bênção. Essa marca, essa cicatriz tem nome, já pus nome, altar chama. Porque ele veio correndo, tropeçou e caiu e deu de testa na quina do primeiro degrau do altar. Falei: esse menino é crente mesmo, até para derramar sangue, se for para derramar sangue é no altar. Tem nada para o diabo. O meu sangue só o altar recebe. Aí, eu lembro no dia, quando eu desci, peguei ele, estava no colo do Gu, que também pegou com muito carinho, e foram e tal, eu não podia sair, estava dentro dos meus 12 dias, a pastora é assim, ó: se for cocô, essas coisas está de boa, mas se for vômito e sangue é comigo, vômito e sangue é comigo. No cocô, outras coisas ela lida bem, mas vômito e sangue ela tem dificuldade. Tinha sangue, e eu não podia sair, e essa mulher guerreira foi lá, e tal, e deu os pontinhos, ficou bem, foi o pessoal, joia. O Israel só falava assim: papai, eu não vou mais correr não,
na igreja. Eu sei, eu errei, eu corri, né? Não vou mais correr daquele jeito. Eu não vou mais correr daquele jeito, eu não vou mais correr daquele jeito. Porque ele estava com ponto, a cabeça dele estava doendo. E na hora que acabar o culto, se você estiver aqui enquanto Israel, a hora que ele tiver descido, você vai ver se ele não vai mais correr. Tem coisas na nossa vida que, se não doer de verdade, a gente esquece. E volta a ser safado, distante de Deus, fingindo que não aconteceu nada. Que isso, pastor? O senhor está usando um termo. Irmão, esses 3 dias aqui é fogo. Com carinho, tomara que você volte, mas se não aguentar, não volta amanhã. Mas, irmão, aqui é para virada, irmão. Tem coisa que para virar não dá para ser com jeitinho, tem que ser no fogo. As grandes mudanças na Bíblia aconteceram quando alguém ousou crer intensamente. Eu percebi uma coisa e falei isso hoje para os jovens que foram comigo para o monte. Eu falei, Deus permite a gente receber umas más notícias, alguns BOs, alguns problemas, porque a gente começa a acomodar. Irmão, estou indo para o monte, belo e contente, feliz da vida, recebo uma ligação, atendi, oi, ó, isso, e eu na frente de todo mundo ali, precisava estar discretamente, sem expor, não, mas não sei o que, tal, e por dentro, parecia que eu estava recebendo um monte de tiro. Só Deus sabe quanto doeu. A pessoa que me ligou fez certo de me ligar, precisava me ligar mesmo, não tem culpa não. E falou, e aí, como é que você está? Eu estou indo para o monte. Ótimo que você está indo para o monte, então ora aí, porque isso. Eu subi o monte sangrando. Quando fui pedir uma palavra para Deus, Deus não disse assim, fica tranquilo que isso aí vai dar certo. Não, Deus falou assim, está sangrando aí, deixa eu mostrar, vai sangrar aqui agora. Só que tem uma diferença, a Bíblia diz que Deus, quando faz a ferida, Ele restaura, Ele liga, Ele costura, Ele renova. Essa é uma noite de libertação, de cura e de renovação. A cura primeiro precisa acontecer na nossa vida espiritual, na nossa essência. Eu sei de quem eu sou de Deus, eu pertenço a Ele. O mundo não pode me comprar porque eu já fui comprado. O mundo não tem o valor suficiente para cobrir. Jesus no leilão falou, eu pago o maior preço, e ninguém consegue pagar mais que Ele. É só a gente parar de fugir dele. Para de fugir. Encare seus bloqueios, encare suas aflições, encare seus consertos. Pastor, eu preciso Irmãos, se quiser você pega depois, eu preparei um esboço tão bonitinho. Ainda bem, Senhor, que eu sou obediente. Eu falei, eu preparei uma mensagem, e eu vou para o monte. Não, pastor, não é melhor receber lá do monte? Mas eu não posso ser irresponsável, dizer, Deus, ó, se você vir, tem que me dar aqui agora. Não, Deus, eu estou pronto, se o Senhor mudar, o Senhor muda, o Senhor faz o que o Senhor quiser, mas eu me preparo antes. Tem gente que não faz nada esperando Deus ir lá e fazer. Não, se prepara e Deus faz a parte dele. A gente precisa escolher que tipo de comportamento a gente imita. Eu sou de uma geração que tinha como referência policiais. Eric Estrada e Poncherello. Quem lembra desses dois caras? Aí, ó, um monte de gente. Aí, ó. A maioria não lembra. Por isso que está do jeito que está o mundo hoje. Qual de vocês? Pronto, falei. Brincadeira. Mas, bom. A gente assistia Chips. Quem assistiu muito Chips? Eu queria ter um óculos igual. Eu queria ter o cap igual. Eu queria a moto, então não dá, pelo amor de Deus. Referências e padrões. Hoje, em boa parte das casas, a referência é o MC ou o chefe do tráfico. E a gente não sabe por que a gente está vivendo assim. A referência é o influencer, que para fazer o que ele faz, se drogou até o talo. Perdemos padrões, estamos imitando o mundo, e Deus quer restaurar nossa essência. Um dia eu ouvi da pastora o seguinte: estou preocupado com tal pessoa. A gente já estava preocupado, né? Porque ele ainda falou, eu conversei com essa pessoa, e você precisa ver o jeito que a pessoa falou comigo. Falei, como assim? Eu conheço a pessoa há tanto tempo, ela nunca falou daquele jeito, e era uma risadaiada alta, e soltava às vezes um palavrão meio de canto. Essa pessoa não falava assim? O comportamento começa a mudar, e quem está mudando às vezes não percebe.
Por isso a gente precisa ter a humildade de continuar ungindo os nossos olhos com um colírio, como Apocalipse diz. Não pensa que o seu olhar é puro, que o meu olhar é puro, que eu sei o bastante, que eu sou o santo, porque eu sou o pastor da igreja. Não, eu preciso, Deus, que a palavra venha para mim. E ela veio lá em Sofonias. E Deus, então isso é da igreja, não é comigo. O primeiro que recebe sou eu. Se é exortação, se é confirmar, o que for, é comigo. É com você. A gente precisa ter humildade de deixar a palavra lavar qualquer área da nossa vida. A gente precisa ter a humildade de reconhecer uma voz profética sobre nós, que tem a coragem de nos confrontar no particular ou no púlpito, onde quer que seja, nos confrontar, realinhar, corrigir. Porque a hora que a gente perde essas referências, a gente volta para o lado ruim. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o ego do homem domine sobre ele. Não é bom que o homem pense que sabe fazer sozinho. E também não é bom ele ouvir apenas outro homem. Ele precisa ouvir outro homem que também está ouvindo a Deus, porque o mesmo Espírito testifica. A Bíblia diz para você não sair ouvindo qualquer um que está pregando, não, mas prove os Espíritos, se eles são de Deus. Nem todo que diz Senhor, Senhor, não, veja se é de Deus. Irmão, entrou aqui, assistiu aí, testificou que é de Deus, então leva a sério. Mas se não testificou, procura, pelo amor de Deus, uma casa de oração, onde você reconhece que tem uma voz de Deus falando com você. Não imite o comportamento do mundo. Põe para mim na Almeida Revista e Corrigida, só o verso 2, é o suficiente, por favor. Na Nova Versão Transformadora, fala que Deus vai transformar. Incrível isso. Na Almeida Revista e Corrigida, fala: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso quê? Entendimento. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e o que mais? Perfeita vontade de... Quem aqui acredita, confia que Deus te ama e tem o melhor para você? Dá um glória a Deus. Acredita, confia que a vontade dele para você é boa, agradável e perfeita. E por que não estamos vivendo? Vai. É uma pergunta para resposta mesmo, não é retórica não estou pensando, refletindo. Não estou perguntando para mim mesmo, é para você. Por quê? Está escrito no texto. Sabe qual é o nosso problema? É pegar uma receita e a pessoa está doente, aí ela pega uma receita médica, ela faz o tratamento pela metade, que é o resultado inteiro. É a pessoa que quer prosperar e ela tem princípios a honrar, dizendo que Deus é o Senhor da vida financeira dela. Ela não honra. Ela está dizendo que o padrão dela é o do mundo. Eu organizo, eu faço, é do meu jeito. Tudo bem, mas não espere os resultados que Deus disse que teria. Ela é desorganizada e quer que Deus entre e põe em ordem a casa que é para ela colocar. Não vai acontecer. Ontem nós falamos sobre isso. Cada um de nós precisa assumir as responsabilidades. Paulo escreveu isso aos Tessalonicenses na sua primeira carta, no capítulo 4. Trabalhe com as suas mãos, assuma aquilo que é sua responsabilidade, faça aquilo que você tem que fazer, trate os seus assuntos, mas debaixo da bênção de Deus. Então, a gente quer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas a gente não quer pegar a receita inteira. Não imite o padrão desse mundo, não imite o comportamento desse mundo. O verso 1 a gente já leu, não precisa voltar lá não. Entregue o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é adoração de verdade. Não é a música bonita que a gente cantou. Não se conforme com esse mundo, não se acomode com esse mundo. Não cruze os braços dizendo não tem jeito, é tudo assim mesmo. Não, tem jeito sim, irmão. Nós estamos aqui para dizer, tem jeito sim. Nossa história não termina aqui, mas enquanto a gente estiver aqui, tem jeito para um monte de gente que estiver ao nosso redor. Vai ter mais um monte de gente que vai ter jeito na vida. Tem um monte de casamento que vai ter jeito sim de restaurar. Tem um monte de enfermo que vai ter jeito sim de ser curado. Tem um monte de empresa que vai ter jeito sim. Tem um monte de vida financeira, economia, vida profissional que vai ter jeito sim. Ministério que vai ter jeito sim. Eu não me conformo com a sentença do mundo. Eu estou ouvindo o céu. Talvez uma vez por mês nós vamos fazer esse batidão de 3 dias para tacar fogo e jejum aqui, para a gente se mover mais em fé. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Quando foi a última transformação na minha e na sua vida? Por causa de uma palavra. Eu fazia isso, não faço mais. Eu liberei algo que eu não conseguia liberar.
Eu passei a dizer sim onde eu dizia não. Eu passei a dizer não onde eu dizia sim. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Será que alguém acha que já zerou a Bíblia em Romanos 12? Já zerei essa parte, não preciso fazer mais nada. Não zerou. Ainda tem muito para acontecer. Quando foi a última transformação do meu e do seu entendimento? Quando foi a última vez que a gente deixou Deus tomar a rédea da coisa, entregou para Ele mesmo, para experimentar? Por que a Bíblia está dizendo não sobre viver a boa, agradável e perfeita vontade dEle, mas experimentar? Porque aqui na terra, irmãos, é uma amostra grátis, o bom mesmo vai ser no céu. Aqui eu vou experimentar de muita coisa de Deus, quem mais? Mas eu vou desfrutar intensamente, é a eternidade, porque eu escolhi a Ele, porque Ele me escolheu antes. Alguém está entendendo que Deus está começando a tratar com a gente? Gente, isso é só o esquenta para 3 dias. Imagina o que está vindo aí. Põe para mim o primeiro tópico, por favor. Presta atenção nisso. Hoje, pela fé, seguiremos com 2 obras de Deus em nossa vida. A obra de Deus não pode parar, você concorda comigo? Ela continua em nós. Com 2 hoje. Quais são? Bem forte. Renovação e virada. Porque não vira se não renova. Se for para virar e continuar igual, não mudou nada. Tem gente, irmão, que entra dia, sai dia, semana, mês e ano. A única coisa que a pessoa muda é a folhinha do calendário. E que o Fê todo ano me traz um calendário de mês. E Deus abençoe, porque aquilo é uma bênção para mim. E você pode procurar um Feliciano aí precisar de serviço gráfico, que é top. Faz todo o serviço gráfico de impressão da igreja aí. Tem gente que só está virando folhinha de calendário. Não, irmãos, eu estou no 2º semestre, eu voltei com tudo para o 2º tempo do jogo, nós vamos virar essa situação. Em nome de Jesus, esse ano eu não vou falar mais sobre aluguel em atraso nessa igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós não vamos falar sobre gente que não honra a Deus. Nós vamos falar sobre gente que está no processo de conversão. Sobre gente que a gente está ganhando, que a gente está salvando. Que Cristo está nos usando para estender a mão. A gente precisa virar algumas páginas. Quem me conhece e trabalha perto de mim, esses dias a Silmara ouviu um pastor falando de como eu honrava quem trabalhava comigo. Eu falei, mas fala o lado pesado, porque o negócio era violento, não era qualquer um aguentava pancada não. E ela, pastor, eu quero, pastor. Eu olhei pastor, eu falei, será que a Silmara aguenta? Aí eu refleti, o Espírito Santo falou, não, é você que não aguenta, ela gritando no pé do teu ouvido, imagina. Eu estou lá, Deus me dá uma palavra, e eu sou assim, irmãos. Eu lembro uma vez, tinha uma esposa, um casal de jovens da igreja, a irmãzinha foi limpar o escritório, lá na América Brasiliense, na sala ao lado. E ela está lá varrendo, irmão, dali a pouco essa mulher jogou a vassoura longe, porque eu estou ali, irmão, aí eu estou lendo a Bíblia, e Deus falou comigo, do nada, eu, glória a Deus! E ela, ai meu Deus, o que aconteceu, pastor? Eu falei, eu dei glória, irmã, é bênção. Eu não gritei misericórdia. Mas, irmão, eu estou viajando ali, às vezes eu respeito o pessoal que viaja comigo, porque eu sou motorista, irmãos, do Sleep Car. Você não entendeu? Vai estudar um pouco o inglês. E não me pergunta mais coisas, que eu gastei todo o inglês que eu tinha hoje, tá? O resto depois eu falo. Irmãos, eu devo dirigir muito bem, porque o povo dorme. É uma beleza. Eu sei que a minha esposa, meus filhos, até a irmã Célia que não dorme, ela não é de dormir. Eu tenho as provas do jacaré. Indo para a Olímpia. Aí o irmão Hamilton tirou uma foto e falou, não estava dormindo. Não, estava repousando os olhos do reflexo do sol. Estava hidratando, né? Que quando fecha é que hidrata. Mas, irmãos, a gente às vezes tem aquele, sabe, aquele momento, e Deus vem dar uma palavra. E Deus vem e abre o entendimento. Isso tem que impactar a gente. Essa renovação precisa continuar acontecendo. A gente precisa continuar sendo impactado pela palavra. Quando a gente é cobrado, como eu falava, quer servir, tá, mas vai ser cobrado, vai ser pressão. E uma das coisas que me pega é ter que ficar batendo na mesma tecla. Já falamos que temos um problema aqui, já buscamos solução? Não buscamos, então provavelmente tem atualização. E aí, ainda não conseguimos, então tem uma atualização. Irmãos, nem sempre é solução, é no mínimo a informação. Qual área da tua vida faz tempo que você não informa? Estou lutando por você. Ministerialmente falando, uma das áreas que eu mais tenho dificuldade, e eu não vou falar aqui para vocês, não interessa vocês, cuida da sua, tá bom?
joia, ora por mim. Mas uma das áreas que eu sei que eu tenho dificuldade, muitos aqui sabem porque eu já falei que eu oro sobre isso. Eu falo com Deus direto sobre isso. Eu não finjo que está tudo bem, não falo nada, deixo Deus sem... Ele já sabe de tudo, pois é, se Ele que sabe de tudo precisa de informação, imagina a gente aqui que não sabe de tudo. Você está comunicando, primeiro com você mesmo, as atualizações da sua vida. Você prepara a sua semana. Por que domingo é tão importante eu não deixar de cultuar? Porque eu estou preparando a minha semana. Eu estou zerando um ciclo e abrindo um novo, e dizendo que Deus é o Senhor do ciclo que acabou. Agradeço a Ele, e Deus é Senhor do ciclo que começa. É por isso que eu não passo nenhuma virada de ano longe da presença de Deus. E a presença de Deus está em todo lugar, ok, mas congregando, adorando, me prostrando diante dEle. Porque eu entendo que é importante comunicá-lo e agradecê-lo. Eu agradeço e eu comunico. É continuar, renovação. Deus, deixa eu renovar aqui com o Senhor. Eu não consegui resolver aquilo lá não. Ele já sabe. Mas e o que tem de novo, pastor, em dizer que não consegui resolver? Deus, mas eu tentei dessa forma aí não deu, mas eu vou continuar. Deus, agora eu vou lutar dessa forma. Irmãos, quando a gente se interessa por algo, sempre tem algo novo. Irmãos, eu posso sair com a minha esposa, comer uma pipoca na praça, tem algo novo. A gente pode fazer uma viagem chique, tem algo novo. É só ter interesse. Mas quando a gente perde o interesse, quantos casais eu atendo? Um dos dois perdeu o interesse. O outro pode fazer, irmão, aplica botox ao corpo inteiro. A pessoa está toda embotocada. É botox para todo lado, irmão. Empinou aqui, empinou ali, mexeu, o irmão parece uma pipa. Está tudo empinado. E o varão continua dando linha, vai, porque perdeu o interesse. Eu brinco para ficar leve, mas deu para entender? A pastora às vezes fala, amor, eu não estou tão legal. Eu falo, linda, eu amo sentir sua pele. Pergunta ela se eu não falo, amo abraçá-la, sentir, amo. Eu sei que ela não é mais a jovem de 20 e poucos anos que casou comigo. Ela é melhor do que isso. Ela é a pessoa que escolheu não me rejeitar e eu mudando também. Como é que você está olhando? Como é que eu estou olhando para os dias que estão se passando? A gente renova o que tem que renovar sem perder o essencial. Eu tenho que renovar minha forma de olhar para minha esposa e ela para mim. Tem gente que pensa que renovar é trocar uma de 60 por duas de 30. Não. Renovar é continuar enxergando cada dia algo mais lindo, algo mais nobre, algo mais agradável. E na nossa caminhada com Cristo, Deus, lá vou eu lá pregar. Um dia esse povo tudo decide vir para o culto, diz, ninguém quer vir, e eu fico sofrendo, Deus, não, eu tenho que renovar, senão eu não aguento, irmãos. Você vai para o trabalho, tem que renovar. Essa é uma noite de renovo para a gente. É uma noite de renovo. Porque não vai haver virada se não houver renovo. O Rogério do primeiro semestre de 2023 só chegou onde chegou, só viveu o que viveu porque ele só estava pronto para aquilo. Ele só dava conta daquilo. Por isso eu preciso renovar o Rogério do segundo semestre. Para quê? Para estar pronto, para estar aberto, para estar disponível, para estar trabalhando naquilo que Deus tem para fazer no segundo semestre. E que eu creio de todo o meu coração que vai ser muito maior e melhor do que foi até aqui. Mas se não renovar, você olha e fala assim, é a história do copo meio cheio e o copo meio vazio. Eu podia até fazer a ilustração aqui, mas não precisa. Alguém vem e diz, esse copo está quase vazio. O outro diz, o copo está quase cheio. Nós estamos na metade do copo. Eu estou olhando para o meu copo como está quase cheio. Deus vai colocar mais na minha vida. Para aquilo que é ruim, eu estou olhando para estar quase vazio. Vou continuar jogando fora o que não presta. Renova. Está claro até aqui? Não se conforme com esse mundo. Olha o que diz o Salmo 115, vem comigo. Olha que incrível o Salmo 115, gente, incrível. Pastor Angélica em breve vai ouvir bastante o Salmo 115, que eu vou ler agora no verso 16. Por quê? Quando ela ouvir lá, ela vai saber, bem que meu amor falou que eu ouvi bastante. Olha o que diz aí, os céus pertencem ao Senhor, mas Ele deu a terra a quem? A humanidade. Põe na Almeida Revista Corrigida para mim também, por favor, só para não ficar.
Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele a quem? Aos filhos dos homens. Irmão, quem Deus quer que governe aqui na terra, domine sobre a terra, desfrute do melhor da terra, viva o melhor da terra, seja bênção, seja testemunha aqui na terra, não são os anjos, sou eu e você, a terra Ele deu para a gente. Para de pensar que você vai passar por esse mundo mendigando pão, mendigando atenção, mendigando uma cura. Não vim para mendigar, eu vim para assumir o que Deus disse que é meu. Não é pôr Deus contra a parede, não é ensoberbecer-se, é dizer: Deus, o Senhor não desperdiçou quando me deu, o Senhor não desperdiçou. Quem aqui já deu um sapato, uma roupa, um calçado, um presente para alguém que você vê com frequência? Qual que é uma das maiores alegrias quando você dá um presente para alguém que você encontra com frequência? É ver a pessoa fazendo o quê? Usando. A caneca que eu dei, o chapéu que eu dei, o óculos que eu dei, o sapato, a calça, o cinto, a camisa, olha só, você viu, está usando. Irmão, te falar, eu não tenho dificuldade de usar carro não. Brincadeira. A alegria que a gente tem de ver a pessoa usando, é ou não é? Deus está dizendo que Ele deu a terra para a gente. E a gente fica assim: eu vim aqui nessa terra, né, mas não posso. Nós nasceu assim, essa é a nossa vida, né? Até quando você vai guardar no armário? Até quando vai deixar no guarda-roupa algo precioso que alguém te deu? Até quando nós vamos deixar guardado a fé que Deus colocou no nosso coração? Ontem eu chamei aqui à frente pessoas que dizem: pastor, a palavra vem e me enche de fé. A minha dificuldade é agir pela fé. Você quer ver quem tem esse tipo de dificuldade? Bacana. Então levanta a mão, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, uns 19 pessoas, né? 20. A minha estava levantada, porque aí começa, alguém espera, deixa eu ver alguém mais assim, que parece mais espiritual, dizer que tem esse problema, porque aí eu digo que eu também tenho. Você quer ver só um exemplo que vai passar dessas 20 pessoas, vai para umas 60, 80, 100, sei lá. Quando Jesus vem andando sobre as águas, os discípulos estão no barco, enfrentando uma tempestade, desesperados. Eles pensam que Jesus é o quê? É um fantasma. E Jesus fala: sou eu, não tenham o quê? Medo. Pedro disse ao Senhor: manda eu ir ter contigo sobre as águas. E Pedro fez o quê? Foi. Quando Pedro começa a andar sobre as águas, quantos vocês acham de dentro do barco que acreditaram, olharam e falaram assim: caramba, sobre a palavra de Jesus é possível andar sobre as águas? Não. Presta bem atenção, gente. Quando Pedro já está andando sobre as águas, sobre a palavra de Jesus, quantos dentro do barco creram que era possível, sobre a palavra de Jesus, andar sobre as águas? Todos. Todos. E quantos então falaram: Jesus, deixa eu ir também? Eu devia ter falado antes, eu devia ter feito antes, eu devia. É esse eu devia que está impedindo eu e você de vivermos pela fé. Já que eu não fiz aquela hora, agora não adianta. Já que eu não falei aquela hora, agora não vou falar. Já que chegou a hora de você se renovar e dizer: Deus, aquela palavra está de pé para mim? Está, então eu vou, conta comigo. Porque o mesmo Jesus que disse para Pedro: Pedro, você agora vai ser pescador de almas. Disse: Pedro, você vai me negar, vai negar que me conhece. Pedro foi arrogante, soberbo, não ouviu Jesus. Depois Pedro voltou a pescar. Jesus foi lá e falou: Pedro, vem. Jesus, quando ressuscitou, falou assim: avisa o Pedro que eu quero um encontro com ele. Ele é para estar no meio dos discípulos. O que é isso aí? Jesus não revogou o projeto, o propósito dele. Ele continuou contando com Pedro, mesmo depois de Pedro fracassar. Meu irmão, seus fracassos e meus fracassos não desencorajam Deus. Deus continua com coragem de investir em quem tem coragem de crer nele. Tem alguém com fé em Deus hoje aqui? Então Ele quer investir em você. Ele deu a terra para você. Ele deu a terra para mim. Para que as pessoas ao enxergar, olhar para o nosso testemunho, o nosso comportamento, nossa postura de fé, digam: eu quero ser igual àquele ali. Mas quando eles olham para você e para mim, eles veem que a gente está sendo igual a eles. A gente se rebaixa, sendo chamado para imitar Deus. Para imitar quem? Para imitar quem? Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de quem? De quem? Cristo é quem?
Deus. Nós somos chamados, criados para ser imagem e semelhança de Deus. Paulo entendeu e disse: eu imito Cristo, imitem a mim que vocês também imitam a Cristo. E a gente quer imitar o mundo. Ai, que o mundo está na moda, todo mundo faz, todo mundo quer, todo mundo pega, todo mundo vai. Eu fico imaginando Deus dizendo: eu dei tudo isso aí para você ser eu aí na terra. Alguém já leu nos Salmos que a Bíblia diz, a Escritura diz: vós sois deuses? Quem já leu? Não precisa ter medo não. Quem já leu? Precisa ler a Bíblia. Nós somos deuses aqui na terra, não com D maiúsculo, só o Senhor é Deus. O que ali está dizendo é que nós somos filhos de Deus, nós somos o reflexo de Deus, nós somos as testemunhas de Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus aqui na terra. Ele nem permitiu que os anjos pregassem, Ele mandou a gente fazer isso, porque a tarefa de salvar pertence a Deus e a quem é semelhante a Deus. Olha que incrível isso. A gente prega para alguém, alguém reconhece Jesus e é salvo. A tarefa de salvação é uma tarefa divina. Os anjos vêm para as guerras, eles vêm para ser ministradores de bênção em nosso favor, eles vêm para executar sentenças de Deus, ou trazer bênçãos de Deus, que na nossa vida venham muitas bênçãos de Deus. Mas a tarefa de salvar é com a gente, e a pergunta é: quem eu e você salvamos esse ano? Domingo que vem, dia 30, põe a tua alma nisso, chora por isso, clama por isso, mas não é convidar alguém que é crente de outra igreja para fazer uma visita. Não estou falando sobre pescar em aquário, não é esse evangelho que eu acredito. Eu não estou falando nada contra a pessoa fazer uma visita, não é isso não, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que a gente precisa focar em ganhar quem está perdido, quem está entendendo. Eu preciso salvar alguém que está se afogando. Imagina, irmão, você acabou de subir no barco, estava lá se afogando, aí você tira o colete, aí você dá para alguém que está dentro do barco. Você ajudou alguém? Hein? Você precisa mandar o colete para quem está onde? Fora do barco. Ô pescadores de aquário, receba, de graça. Gente chata, antibíblica. Irmão, uma pessoa que vem assim, se eu um dia pensar em mudar, quem fizer isso comigo, eu já sei que ali não é de Deus, que é heresia. Porque tirar o meu colete e dar para quem está dentro de um barco, toma banho, já está dentro de um barco. Eu preciso dar o colete para quem está do lado de fora morrendo afogado. Preciso salvar quem está se perdendo. Nós precisamos ser a imagem e semelhança de Deus. Essa terra é para a gente governar, não é para andar desgovernado aqui não. Chega de andar desgovernado. Pastor, como é que eu faço para não andar desgovernado? Vem comigo em Lucas 10. Lucas 10. Sabe, irmãos, a visão de Deus é essa. Os céus pertencem a Ele, a terra Ele deu para a gente. Essa é a visão de Deus. Para de olhar tudo segundo o natural, segundo as emoções, segundo o que o mundo, as coisas estão dizendo. Olha pela fé. A conexão de Deus que alimenta, que nos alimenta, é pelo Espírito. Para de responder pela carne, pela emoção, pela qualquer outra coisa. Responda pelo Espírito. Valoriza o espiritual. Lucas 10, verso 19. Lucas 10, verso 19. Eu lhes dei, olha aqui que Jesus diz: eu lhes dei autoridade para pisar. Não, vamos ler o 18 também, que é gostoso. Vamos ler o 18, olha que legal. Então ele lhes disse, olha só, os discípulos ficaram felizes, porque no nome de Jesus, os demônios se sujeitaram a eles, os enfermos foram curados e tal, e tal, e tal. Tá. Aí no 18 diz, então ele lhes disse: vi Satanás caindo do céu, como um o quê? Relâmpago. O céu é de Deus, não tem lugar para rebeldia. Alguém quer ir para o céu? Não tem lugar para rebelde no céu. Quem fez rebelião no céu foi jogado fora. Não pensa que eu e você vamos subir sendo rebeldes. Obediência continua na moda no céu, ainda que na terra pareça fora de moda. Quem vai de mim? Fui criado, eu me criei. Gente, cada um escolhe para onde quer ir. Jesus obrigou os 12 discípulos a ficarem firmes com ele? Não, Judas foi lá e traiu, vendeu ele. Jesus não obrigou nem o Pedro a não negá-lo. Jesus na cruz, um ladrão à direita e outro à esquerda, ele obrigou os dois a irem para o céu. Mas ele deu oportunidade para qual? Para os dois. Mas um não quis, não quer,
Fazer o quê? Estou aqui morrendo por você, você não quer? Ah, irmãos, eu de um tempo para cá comecei, Senhor, eu vou com quem quer. Vou continuar amando, lutando, chorando às vezes. Mas quem não quer me ouvir, por que eu vou ficar me matando? Me chateando? Não quer, não dá ouvido, vou orar. Jesus não ficou ali para o ladrão à esquerda, não, você tem que me ouvir, não, para, não fala assim de mim. Jesus fez isso? Então, esse negócio de, na igreja ninguém se importa comigo, o pessoal de pega no meu pé. Ei, se você está aqui pela primeira vez, está começando agora, Joyce, você precisa. O Gugu precisa, Rebequinha precisa, nem o Israel precisa mais de colo, ele quer colo. Israel quando chega aqui, irmão, a gente está chegando de carro na igreja, ele fala, mamãe, quero colo, porque ele sabe que tem escada para subir, sem vergonha. Quando chega lá em cima, ele desce, sai na carreira. Ah, irmão, Deus me fez pai de novo agora, para lembrar disso. Eu falo assim, tem uns cabras aqui que estão querendo só ficar no meu colo para depois correr, estão nem aí para mim. Eu vou ficar carregando marmanjo, subir escada, nada, sobe, você tem perna, filhão. Mas o bebezinho a gente carrega no colo, quem está entendendo? Renovamente. Ah lá, o Gugu, pentecostal. Esse menino é fogo puro, gente. Daqui uns dias vai pôr a mão na cabeça do Gustavo, vai falar em nome de Jesus. E da Cibele também, porque da Cibele ele já põe, já dá altura. Irmãos, Jesus não ficou mendigando crédito ao ladrão da esquerda. Quer dar crédito, dá, não quer, faz do jeito que você quer. Mas não põe na minha conta. Você resolva as suas consequências. Os céus estão aí para serem acessados por quem se comporta na terra como filho de Deus do céu. Eu quero ir para o céu. Então aqui na terra eu vou me comportar como filho de Deus. Olha o que diz o verso, então já entendemos, né? Lá não tem lugar para rebelião, rebeldia. Eu lhes dei, verso 19, autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada, quanto que ele diz? Nada lhe causará o quê? Dano, nada, Jesus disse, nada, nada, nada. Irmãos, Jesus disse assim, ó, joguei o diabo aqui do céu aí para a terra. Tem mais lugar para ele aqui não, rebelde aqui não se cria. Só que é o seguinte, não precisa ficar com medo, não precisa ter medo dele, não está falando para desprezar. Efésios diz, não deis lugar ao diabo, não despreza, não dá de besta, porque o diabo não é besta, ele tem mais tempo, não é de vida, né, de morte do que nós, tudo de vida junto. Alguém pensa que é um malandrão e sabe, não, eu estou indo até o limite, sabe, eu sei, eu vou até aqui, daqui para lá eu não passo, daqui para lá eu não passo. Sansão, quem já leu a história de Sansão, sabe quanto tempo ele ficava na faixa de Gaza, dali para lá não é povo de Deus, de que ele tem que xeretar naquela linha para olhar as mulheres do lado de lá, olhou, caiu. Então as coisas que eu penso, mas não posso falar. Não tem, irmão. Não, eu olho, mas nem ligo. Eu olho, mas nem me... então... Está com algum defeitinho aí. Sim. Sobre a criação do que Deus fez, desejou fazer, tal. Entendedores entenderão, o resto deixa para lá. Senão da B.O. Ei! Para de flertar com o diabo, mas não tenha medo dele. Não brinca com ele. Alguém já disse que o diabo não teve infância, ele não sabe brincar. É um cachorrinho que nunca foi adestrado. Ele não aceita adestramento. Ele vai te morder. Não brinca com ele. Mas não precisa ter medo. Jesus disse, olha, eu vi o Satanás, esse que põe medo aí, toca o terror na terra, cair como um raio do céu. Caiu. Sabe o que Jesus estava falando para os discípulos? Quem tem autoridade, quem recebeu um nome, quem recebeu do céu um nome, eu recebi. Quando entreguei minha vida para Jesus, eu recebi o nome de filho. Mais alguém? Tem autoridade para colocar o diabo por terra. Ainda bem que uns 4 entenderam. Quem recebeu um novo nome do céu tem autoridade para colocar o diabo e os seus demônios por terra, irmão. Para de ter medo. Para colocar as obras do diabo por terra. Para de se sujeitar a esse pecado, a essa enfermidade, ao que for, lute contra. Eu e você não somos responsáveis
por produzir o resultado. Nós somos responsáveis por agir de acordo com os princípios e deixa Deus operar. Só faz o que Deus mandou fazer. É para expulsar demônio, eu expulso. É para jejuar, eu jejuo. É para cumprir princípios, honrar, eu honro. É para perdoar, eu perdoo. É para vigiar minhas palavras, eu vigio. É para fazer o que, Deus? Faça isso, eu faço. E deixa Deus dar o resultado. Sabe, a hora que Jesus falou sobre recebermos poder, sobre termos recebido poder e autoridade, porque nós vemos aqui a autoridade, mas põe para mim na ARC, ele diz que deu autoridade, na nova versão transformadora, traduz por autoridade, na Almeida poder, eu já agarro os dois, é poder e autoridade. Sabe que hora que ele falou isso? A hora que ele estava dizendo, quem foi sobre a minha palavra e fez o que eu mandei fazer, recebeu poder e recebeu autoridade. Ainda bem que você veio essa noite, porque você está recebendo por causa da palavra de Deus, não por minha causa, poder e autoridade. A palavra de Deus nos credencia a nos mover com poder e autoridade, e eu vou me mover com poder e autoridade. Eu não vou me arrastar aqui nessa vida, eu vou me mover com poder e autoridade. Eu vou passar 3 ou 4 tópicos, só vou citar os textos por conta do tempo. Vamos lá. João 1, do verso 10 ao 13, vai dizer que Jesus veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber os que creem no Deus vivo. Alguém aqui recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Então põe o próximo tópico, por favor, e presta atenção nisso comigo. Para quem decidiu perseverar em andar com Jesus, olha o passo a passo para receber poder e autoridade. Alguém se interessa, passo a passo, poder e autoridade? Primeiro, reconhecer Jesus nos traz o quê? Traz o que para quem reconhece Jesus? Salvação. O ladrão à cruz reconheceu Jesus, foi salvo na hora. Joia. João 8, 31 e 32. Põe aí João 8, 31 e 32. São só 2 versículos, esse dá. É bem rápido. Põe aí para mim, por favor. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se, condição, permanecerem fiéis a meus, o quê? Ensinamentos, forem obedientes à minha palavra, se crerem, se continuarem. Constância, permanência, não é começar e largar tudo no meio do caminho, é começar e ir até o fim. E o verso 32 diz, então, gente, é incrível, então o que? Conhecerão a verdade e a verdade vos, a libertação é o primeiro passo? É o que o primeiro passo? Conhecer o que? A gente estuda só o final da receita. Põe o 31 de volta para mim. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês verdadeiramente o quê? São verdadeiramente o quê? Meus discípulos, se permanecerem o quê? Fiéis a meus. Ele ensinou eu permanecer fiel, ele ensinou eu permanecer fiel, aí eu vou conhecer a verdade. Sabe qual é um grande erro nosso? A gente pensa assim, ouvi uma palavra, eu conheci a verdade, sou liberto. Não, eu permaneci fiel à palavra de Deus, permaneci fiel, e comecei a ver que ela é verdadeira, que ela tem poder, que aquilo é de verdade, e eu permaneci fiel até a hora que eu sou liberto. Participando de um seminário intensivo de cura e libertação, eu aprendi que por um longo tempo da minha vida, eu fiz trabalhos de exorcismo e não libertação. Exorcizar alguém é você mandar o demônio embora, ele obedece o nome de Jesus, mas aquela pessoa ainda não está liberta. Quantas vezes eu vi a mesma pessoa na igreja, por semanas e semanas consecutivas, cair com demônios? Quem já viu isso? A libertação acontece quando a pessoa permanece fiel. Ela diz, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais esse pecado, agora eu quero ficar fiel, agora eu quero ficar com Jesus, eu não consigo, eu não sou bom bastante, eu ainda não sei, mas eu quero. A palavra então sustenta aquela pessoa a permanecer fiel, e pela palavra ela liberta. Quem está entendendo? O problema é que a gente romantiza as coisas e parece passe de mágica. Atos 16, 31, crendo no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua? Eu creio, então está todo mundo salvo. Nem preciso pregar para eles, não preciso dar bom testemunho, não fazer nada. Não é, Jenny? Se eu creio, está tudo salvo. Não. Se eu creio, eu mudo.
Se eu creio, eu sou o primeiro a perdoar. Se eu creio, eu sou o primeiro a amar. Se eu creio, eu sou o primeiro a testemunhar Cristo, a ter um padrão de vida comportamental diferente, não é padrão financeiro. Tem gente que pensa que o testemunho que vai dar é no bolso. O bolso é só uma das coisas que muda. Primeiro muda temperamento, caráter, atitude. Aí a tua casa vai dizer, eu também quero. Eu também quero. Foi assim que eu me converti. A minha mãe foi a primeira, depois foi meu pai. Eu olhava e falava assim, esse negócio está funcionando, minha mãe está diferente, meu pai está diferente. Está diferente. Irmãos, essa noite é nossa. É de renovação, é de atitude. Põe o próximo tópico, por favor, presta atenção. Que conhecer e crer na palavra traz o quê? Libertação. Então, Jesus trouxe salvação, reconhecê-lo. Conhecer e crer na palavra traz o quê? Libertação. O terceiro, eu vou só citar, a sogra de Pedro foi curada. Como é que ela foi curada? Jesus foi até a casa onde ela estava enferma, a casa de Pedro. Quem quer cura precisa se expor diante de Jesus. A casa de Pedro foi aberta para Jesus. O quarto onde a sogra de Pedro estava doente foi aberto para Jesus. Jesus não vai tocar as áreas que você continua escondendo dele ou negando ele. Olha, nós vamos ter um clamor tal. Não vou não, você não quer expor diante dele. Abre para ele. Jesus tocou aquela mulher, a febre foi embora. Jesus tocou uma criança morta, a morte foi embora. Jesus está nos tocando hoje pela palavra, o que não presta tem que ir embora. Uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos, tocou na ponta da orla do vestido de Jesus, a enfermidade foi embora na hora. Ao tocar em Jesus ou a ser tocado por Jesus, acontece a cura. Põe para mim o próximo tópico, por favor, põe aí. Tocar e ser tocado por Jesus nos traz o que, igreja? Traz o que? Cura. E vou parar no último, João 15, vamos parar nesse aqui, que é o penúltimo dos que eu preparei para hoje, mas eu já sabia que esse último eu não ia ser de hoje, que é o de Mateus 12, que ele não esmagará. Por esses dias eu falo. Mas João 15, verso 4 ao 8, diz assim, ó: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois assim como o ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir fruto a menos que permaneçam em mim. Irmão, vocês vão me ouvir falar João 15 muito tempo na vida, porque eu amo. É muito, muito profundo. Sim, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A gente acabou de ouvir sobre permanecer, sobre conhecer, permanecer fiel aos ensinos. Irmãos, essa renovação e essa virada é para quem decide permanecer. A vida com Deus é para quem decide permanecer. Por quê? Porque a maior promessa dele é a gente permanecer com ele a eternidade inteira. Como é que eu quero viver com ele a eternidade inteira, permanecer, se eu não quero permanecer com ele aqui na terra? Por isso a gente renuncia os padrões do mundo, amém? Quem não quer permanecer aqui, como é que fala que quer permanecer a eternidade? Versículo 6. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são juntados no monte para serem queimados, mas se vocês permanecerem em mim, minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o quê? O que quiserem, isso lhes será o quê? Concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória para quem? A meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade, porque tem falsos discípulos que não produzem glória nenhuma a Deus, querem glória para si mesmo. Que a nossa vida, a nossa caminhada, cada conquista, a terra Deus deu para a gente conquistar, nós vamos conquistar, não é para exaltar a si mesmo, mas é para glorificar o nome dEle. Isso é ser discípulo de verdade. Toda honra, toda glória, louvor é a Ele. Põe o tópico aí para mim, para a gente poder orar. Põe aí, por favor. Começar a segui-lo pela fé e permanecer com Ele em obediência gera em nós o quê? Poder e autoridade. Que eu e você venhamos sair hoje daqui cheios de poder e autoridade para conquistar e viver o melhor de Deus aqui nessa terra. Quem crê diz? Pode aplaudir.